Então, essa campanha ela vai ficar todos os domingos na igreja, em consagração, orando pelas famílias, abençoando os nossos lares e declarando e determinando que as bênçãos do Senhor alcancem todas as áreas e partes da nossa família. A nossa família é o maior presente de Deus aqui nesta terra. É aquilo que de mais importante nós temos, irmãos, é a nossa família. O cônjuge para aqueles que já são casados, os filhos, né? Deus dá a graça dos filhos, heranças do Senhor. E é claro que nós desejamos ter uma família do tipo de Deus. Uma família consagrada, uma família unida, uma família que ama, uma família que perdoa, uma família que compreende, uma família que anda junto, uma família que, sabe, lutam por sonhos, por comuns ideais. Então a família é muito importante. E hoje nós vamos dar a primeira unção, a primeira consagração às crianças. Então, todas as crianças serão hoje consagradas. É interessante quando a gente fala em crianças, porque parece que filhos sempre são crianças para a gente, né? Uma vez uma senhora veio me pedir oração, falou, ai pastor, ora pelo meu filhinho, ai pastor, o meu bebê, ai pastor, minha criancinha e tal, né? E eu, na minha cabeça, imaginando que devia ter, sei lá, uns 5, 6 anos de idade. Quando ela me mostra a foto, era mais velho que o pastor já, a criancinha dela, né? Mas tem esse carinho, tem esse amor, tem esse apego, né? Parece que nossos filhos sempre serão crianças, eternas crianças. Então a gente vai hoje falar um pouquinho sobre criação de filhos, dando até algumas orientações. E eu vejo que para melhor orientar os pais à criação dos filhos, para a gente aprender às vezes fazer o certo, é importante a gente aprender aquele que fez o errado, para que nós não venhamos, enfim, a cometer os erros que aquela pessoa cometeu. E ensinar e instruir, como já declarou lá em Provérbios, né? Instrui a criança o caminho que ela deve andar, porque até ao envelhecer, diz a Bíblia, não se desviará dele. Então, quando nós, como pais, temos o sucesso de bem instruir, de bem ensinar os nossos filhos, aquelas palavras vão ficar grudadas neles, vão ficar armazenadas, mais do que simplesmente na sua memória, mas principalmente nas tábuas do seu coração. E por mais que o tempo passe, por mais que coisas aconteçam, por mais que surjam adversidades, eles perseverarão em seguir os caminhos de Deus. E aqui em Deuteronômio, eu acho essa palavra muito linda, capítulo 6, verso 6, quando diz assim, olha, e estas palavras que hoje te ordeno, elas estarão aonde, irmãos? No teu coração. Então Deus falou assim, olha, tudo que eu estou te ensinando, essas palavras que eu te ordeno, as instruções que eu transfiro a vocês, essas palavras, obrigatoriamente, elas devem estar, elas devem permanecer, elas vão ficar no coração de vocês. Eu vou dar essas palavras e vocês vão guardar essas palavras. As palavras, sabe, como os mandamentos, o amar a Deus, o amar ao próximo, as palavras que nos ensina a como andar, como falar, como fazer as coisas. Deus falou assim, tudo que eu te ensino, as palavras que eu transfiro a você, as palavras que a gente recebe aqui na igreja, na casa de Deus, essas palavras não devem ser desprezadas, esquecidas. Por isso que é muito sábio da nossa parte quando a gente anota as mensagens, quando a gente tem um bloco de anotações, porque a nossa mente, por vezes, ela nos trai.
A gente ouve uma palavra e fala, meu Deus, que palavra linda, que palavra maravilhosa. E aí depois a gente, meu Deus, como que era aquela palavra mesmo? A gente esquece. Passa um dia, dois, mas se a gente tem algo anotado, escrito, a gente vai lá, reaver aquilo, traz novamente à tona aquele entendimento. Eu lembro uma vez eu estava viajando com um pastor, e naquela conversa tal, eu comentei com ele uma palavra que eu havia pregado num domingo na igreja. Falei, olha, eu preguei uma mensagem, Deus falou muito forte ao meu coração, e fui falando, e ele foi ouvindo, e ele gostou muito daquela palavra. E aí ele falou, nossa, eu cheguei domingo na igreja, falei, eu vou pregar aquela mensagem também, que Deus falou muito no meu coração, e eu acredito que vai falar o coração das pessoas. Só que na hora que ele foi tentar, ele não lembrava corretamente. E aí ele me ligou, falou, você consegue passar para mim de novo? Né? Você vê que realmente, às vezes, a nossa mente que está às vezes cansada, está atarefada também com outras coisas, e às vezes a gente não recebe como deveria receber, ou como a gente aprendeu nesse verso, não transmitimos como devemos transmitir. Então Deus falou, olha, toda palavra que hoje eu te ordeno, essa palavra deve estar presente no seu coração. E agora o verso 7 é a chave, que diz assim, ó, e as intimarás, eu devo intimar essas palavras aos teus filhos. Leva ela, chama teus filhos, intima eles, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, e até o quê, irmãos? E levantando-te. Então Deus falou assim, intima teus filhos. Então, o que é uma intimação? Imagine que uma pessoa receba uma intimação de um juiz, dizendo, a tal dia, tal horário, você vai ter que comparecer em tal endereço para prestar fazer lá uma declaração, prestar um depoimento. Você foi intimado. Você vai lá ou não vai, irmãos? Você vai ter que ir, você vai ter que comparecer àquela intimação. A intimação, quando a Bíblia diz intima o teu filho, é isso, é você fazer ele entender a gravidade, a seriedade, que aquele assunto que você vai divulgar, que aquilo que você vai passar para ele é tão importante, que naquele momento ele vai ter que parar tudo o que ele está fazendo. Que na hora daquela intimação que você comparecer diante do juiz, você não vai poder estar ali falando no celular, você não vai poder estar desatento, você não vai estar lá passando batom, você não vai estar ali vendo televisão, você vai ter toda a tua atenção, vai ter que estar ali para aquele momento, para aquela ocasião. Então, intimar os nossos filhos é trazê-los para uma conversa muito franca, muito honesta, verdadeira, e ele entender a seriedade daquele assunto. E Deus falou assim, olha, intima eles e fala, primeiro, assentado em tua casa. O melhor lugar para você pregar para os teus filhos, irmãos, é dentro da tua casa. É o primeiro lugar, é você chegar lá, filho, vamos conversar aqui um pouquinho sobre isso, sobre esse assunto, vamos analisar esse fato, vamos fazer aqui esse levantamento, uma ponderação. Olha, filho, tal, na tua casa, a tua casa, você deve fazer dela uma igreja de Deus, um altar de Deus. Aonde você vai falar, mas não só em casa. A Bíblia também que você vai falar andando pelo caminho, quer dizer, no dia a dia. Você está andando na rua, você está viajando, você está numa outra tarefa, indo ao trabalho, indo levá-lo a uma escola, a um curso, e de repente você se vê diante de uma situação, e daquela situação você pode tirar uma lição, uma experiência e compartilhar com o filho. Andando pelo caminho no dia a dia, no decorrer da história.
Irmãos, e essa instrução, ela é uma instrução que jamais acaba. Porque enquanto nós estivermos caminhando juntos, né, enquanto você estiver vivo, e o seu filho estiver vivo, e vocês passarem momentos juntos, é claro que ele vai crescer, ele vai casar, ele vai sair de casa, ele vai ter o cantinho dele, você também vai ter o seu canto, mas vocês sempre vão estar se vendo, se reencontrando, e em cada reencontro, em cada oportunidade, ao longo do caminho, aproveite esse caminho para fazer o quê, irmãos? Para ensinar, para doutrinar. Já viu, os pastores sempre contam aquela história do avião, você já deve ter até ouvido, né? Diz que estava andando o pai com o filho, e o filho falou, pai, qual que é o tamanho de Deus? Já viu essa história? Qual que é o tamanho de Deus? Aí estava passando assim um avião no céu, o pai falou assim, olha, Deus é do tamanho daquele avião. Aí ele olhou, nossa, pai, mas é tão pequenininho, tão pequenininho. Aí o pai falou, não, eu vou te levar lá no aeroporto. Aí levou o filho lá no aeroporto. Fez o filho ficar bem de pertinho com o avião. Aí na hora que o filho olha, irmãos, aquela asa grandona, aquela cabine enorme, ele fala, nossa, pai, esse avião é o quê? Esse é grandão, enorme. Aí ele falou, pois é. Lembra que você me perguntou o tamanho de Deus? Deus, ele é do tamanho da forma com que nós estamos perto ou longe dele. Se eu estiver longe de Deus, igual você falou, que ele era tão pequenininho, porque você estava longe. Agora que você está perto dele, do avião, agora você vê como ele é grande. Deus é assim, filho. Se você ficar longe de Deus, ele vai ser pequeno na sua vida. Mas se você se aproximar dele, ele vai ser enorme na sua vida. Você vê, é uma coisa simples, uma história simples. Mas é um pai que ao longo do caminho aproveitou uma oportunidade e mostrou para o seu filho um exemplo de coisas divinas. Então, sentado na casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando. Você vê que não tem hora. É antes de dormir, levar o filho. Olha, filho, vamos aprender aqui a fazer uma oração, agradecer a Deus, né, para tudo aquilo que Deus tem dado, pedir a Deus uma boa noite de sono. Acordou, vamos agradecer a Deus, né, por mais um dia de vida, pedir a Deus a segurança nesse dia. Então, esse é um papel dos pais. Instruir, a palavra bíblica é intimar os filhos. Chamar os filhos para perto, porque se eu quero filhos consagrados e abençoados a Deus, eu vou precisar ter essa coragem de intimá-los. Se eu tiver vergonha, pastor, eu tenho vergonha de falar com meus filhos acerca de alguns assuntos. Pastor, como que eu vou abordar esse tema com meu filho? Isso aí eu não falo, não. Aí você não fala. Mas ele terá a curiosidade de aprender. Ainda mais hoje, com esse avanço tecnológico, o acesso à internet, essa informação vai chegar a ele, de uma forma ou de outra. Só que se você não levar a ele, ele vai buscar e ele vai aprender talvez de uma forma corrompida. Ele vai aprender talvez de uma forma adulterada. Ou ele vai aprender em conformidade com o mundo e não em conformidade com a palavra de Deus, com o próprio Deus, a essência. Então vamos abençoar nossas crianças. Para isso, vamos intimá-las. E se nós não fizermos isso, nós podemos estar colocando em risco os nossos filhos. Tal como um grande homem de Deus, um homem chamado Eli. Eli, irmãos, ele foi um grande homem de Deus. Só que ele não conseguiu passar para os seus filhos aquilo que ele tinha de Deus. Ele era de Deus, mas faltou a ele, eu não sei se sabedoria, se conhecimento, se paciência, se uma conversa franca, honesta, se faltou talvez um pulso firme,
Irmão, faltaram adjetivos para Eli. E Eli não conseguiu passar adiante o seu legado, que inclusive e infelizmente o legado de Eli morreu com ele. Um grande homem de Deus, mas que a gente até pouco se ouve falar na igreja. E quando a gente ouve falar, é da criação errada que ele teve da questão dos filhos. Parece que todas as coisas boas que ele fez não são louvadas, não são lembradas, porque o que ficou marcado, e infelizmente o que ficou marcado, foi a sua péssima habilidade, ou nenhuma habilidade na questão da bênção, da consagração dos seus filhos. Vamos aqui seguir alguns exemplos, só para você ver. Abra lá em 1 Samuel, né, que é o livro que trata a respeito do Eli. Você está em Deuteronômio, é só ir um pouquinho aí para frente, você vai passar Josué, Juízes, Ruth, e vai chegar em 1 Samuel, a gente vai ler o 1 Samuel capítulo 2. Aqui a gente começa essa instrução. Para abençoarmos nossas crianças e consagrá-las a Deus, é importante a gente fazer com que elas conheçam ao Senhor. 1 Samuel 2:12. Lá na sua casa, depois, como tarefa de casa, eu peço que você leia na íntegra todo o capítulo 2 e 3 aqui do livro de Samuel, que aí você vai ter uma ideia, é claro, assim, bem mais ampla, até o capítulo 4 também, você vai ter uma ideia muito ampla desse assunto. Nós, porque somos limitados aqui pelo tempo, vamos abordar alguns versos principais apenas para fazer esse paralelo entre a criação dos nossos filhos para abençoá-los. No versículo 12, há um subtítulo, né, em cima do versículo 12, que a SBB coloca, não sei se a sua Bíblia tem, na minha Bíblia diz assim, os crimes dos filhos de Eli. Qual Bíblia tem essa informação? Levante a mão, a maioria, né? Aí diz assim, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Por que, irmãos, que eles eram chamados ou considerados assim? Porque eles não conheciam o Senhor. A pior coisa, irmãos, é privar um filho de conhecer ao Senhor. Os filhos de Belial era como se fosse assim chamar uma pessoa de idólatra. Como se fosse nos dias de hoje uma pessoa perversa, uma pessoa de má índole espiritual. Chamar alguém de filho de Belial era como se fosse um xingamento até mesmo, era uma palavra muito dura, bem pejorativa, né? E os filhos de Eli eram chamados filhos de Belial, quem os conhecia, quem sabia o que eles andavam fazendo, chamavam-os assim, por quê? A Bíblia é muito categórica, simplesmente porque eles não conheciam o Senhor. Uma criança, um jovem, um adolescente, uma pessoa já na sua fase adulta, idosa, não há idade para isso. Toda pessoa que não conhece ao Senhor, ela também pode ser considerada um filho de Belial, e será assim até o dia em que ele se converter ao Senhor e conhecer a Deus. O que é conhecer a Deus, irmãos? Conhecer é ter uma intimidade. Não é apenas ter uma informação, porque eu vejo que hoje muita gente tem informações acerca de Deus, mas não o conhece. Ela sabe que Deus é criador dos céus e da terra, que Deus é poderoso, que Ele abriu o mar, que Ele curou cegos e tal, ressuscitou ali mortos, purificou leprosos. E muita gente hoje reconhece as grandezas de Deus, os prodígios de Deus, mas não o conhecem de forma íntima.
É como o Jó, que já declarava, né? Senhor, eu te conhecia de ouvir falar. Quer dizer, eu te conhecia porque pessoas me falaram do Senhor. Ele falou, mas hoje os meus olhos te veem. Hoje eu tenho um relacionamento, hoje eu tenho uma proximidade. Então não adianta a gente conhecer a Deus pela boca dos outros. Não adianta a gente conhecer a Deus de forma rasa. Se eu pegar uma personalidade, por exemplo, estamos se aproximando aí da Copa do Mundo. Um dos principais jogadores da nossa seleção é um garoto lá que chama Neymar. Quem conhece o Neymar? Você conhece? Me apresenta ele então, irmãos. Me leva lá na casa dele, vamos lá junto. Vamos lá tomar um café com ele, um todinho, né? Você conhece ele? Você vê, quando eu falei do personagem, da pessoa, você sabe quem é. Você sabe quem é. Você sabe o que ele representa para o povo, para a nossa seleção. Você o conhece, mas conhece de ver, de ouvir, mas você não o conhece pessoalmente. De andar com ele, de comer com ele, de abrir o teu coração, falar para ele uma dificuldade que você está tendo, e ele também te pedir um conselho. Você conhece pela boca dos outros. Tem muita gente que está fazendo isso com Deus. Ela conhece a Deus. Você fala, quem é Deus? Você crê em Deus? Não, eu creio em Deus, mas ela não obedece, não o serve, não o ama, não se submete às suas leis, aos seus mandamentos. Os filhos de Eli eram crianças que estavam crescendo dentro da igreja, mas que não conheciam o Senhor. Sabiam quem o Senhor era, sabiam o que o Senhor representava, mas ainda não o conheciam. Irmãos, nós devemos levar nossos filhos a conhecerem o Senhor. Se eu quero crianças abençoadas, consagradas, minha meta de vida é fazê-los conhecer ao Senhor. Porque se eles conhecerem a Deus e temerem a Deus, respeitarem a Deus, olha, irmãos, 80%, 90% dos meus problemas em relação aos filhos já estarão resolvidos. É claro que a minha missão ainda não vai ter acabado, mas a maior parte dos problemas que eles enfrentariam já podem ser evitados. Anda um pouquinho para frente, chega lá no verso 16, que diz assim, olha o 16. E dizendo-lhe o homem, disseram assim, queimem primeiro a gordura de hoje, e depois, de queimarem a gordura de hoje, tome para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia, não, agora o hás de dar, e se você não der, o que eu farei? Por força a tomarei. Irmãos, para termos crianças abençoadas, você tem que ter um cuidado de não dar a eles tudo o que eles pedem na hora que eles pedem, na hora que eles querem. Os filhos de Eli eram responsáveis no templo de apresentarem as ofertas a Deus, que a Bíblia chama ali das gorduras. Então eles recebiam aquele sacrifício, primeiro apresentavam a Deus e depois eles ficavam, por assim dizendo, com uma parte para que eles também comessem, para que eles também pudessem viver, se alimentar. Mas primeiro tinha que ser consagrado a quem, irmãos? A Deus. Só que eles mesmo orientavam, não, gente, primeiro tem que, pode me dar aqui, eu vou fazer do meu jeito, e se você não me der, eu vou tomar por força. Já eram crianças mimadas,
que aprenderam assim, ó, eu quero o que eu quero, a hora que eu quero, e se você não me der, eu vou fazer escândalo, eu vou fazer birra, eu vou chorar, eu vou fazer greve de fome. Já viu criança quando faz um pedido para o pai e para a mãe, e aí a mãe, espera um pouco, olha, eu vou pensar, aí ela, você não me ama, começa a fazer chantagem emocional, né? Você não me ama, que não sei o quê, e aí começa a fazer greve de fome, e aí começa, sabe, chantagens emocionais, e aí o pai e a mãe acabam cedendo. E quanto mais cede, mais a criança fica o quê, irmãos? Mimada, mal acostumada. E a tendência daquilo é crescer cada vez mais. Você quer crianças abençoadas? Não cometa o erro que Eli cometeu com os filhos, de dar a eles tudo o que eles queriam, na hora que eles queriam. Isso é errado. Os filhos precisam entender o valor das coisas, compreender o valor das coisas, amar isso, respeitar isso. Saber que nem sempre aquilo que ela quer, ela vai ter naquele momento. E se ela quer, vai à luta, vai batalhar, vai trabalhar, vai se esforçar, vai ajudar o pai, vai ajudar a mãe, vai se fazer digno daquilo. Agora, a pessoa que não tem que pagar um preço para ter as coisas, ela nunca aprenderá a valorizar aquilo. Eu lembro, irmãos, o primeiro carro que eu comprei, um Fiat Premio, antigo, irmão, ele era uma cor bege, como diria minha sogra, cor de burro quando foge, né? E era um carrinho velho, irmão, caindo nos pedaços, mas como me ajudou aquele carrinho, como me ajudou. Eu paguei aquele carro com tanta luta, com tanto esforço. E mesmo sendo um carro velhinho, irmão, eu cuidava daquele carro do melhor jeito possível, porque eu sabia como aquilo me custou. Já viu esses filhinhos de papai que nunca trabalhou na vida, não tem um calo na mão, aí completa 18 anos, o pai dá um carrão para ele. Ele pega esse carro e faz o quê, irmãos? Sai dando cavalinho de pau, parece que nem tem lombada para ele, não respeita sinal, não respeita pedestre. Por quê? Porque não sabe o valor daquilo. Você compreende? Os filhos de Eli não aprenderam a valorizar a vida. Porque tudo que eles queriam, sabe, eles iam lá e tomavam. Iam lá e pegavam. E se não dava de boa vontade, eles falavam, se você não me der por querer, eu vou tomar como, irmãos? À força. E aí se tornavam birrentos, né? Olha, criança birrenta, Jesus dos crentes, irmão. Meu Deus do céu. Quem já viu uma criança birrenta? Já viu uma criança birrenta? Pai amado, que... Bom, vamos pular essa parte, né? Vai para o verso 22. 22. Diz assim: era, porém, Eli já muito velho, e ele ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como eles se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Então, muito cuidado para nunca acoitar, nunca dar proteção, nunca dar abrigo para a prostituição dos filhos. Perceba que o Eli ouvia que os filhos deles começaram a se relacionar com mulheres que em bando iam para a porta da igreja. Você vê, as mulheres começaram a ir para a igreja para se relacionarem com os filhos de Eli. E Eli soube disso. Mas ele soube, mas ele, eu vou usar esse termo assim, ele acoitou, ele colocou
panos quentes, ele fez de conta que não estava nada acontecendo, ele deu cobertura para o erro dos filhos. Irmão, se quando o nosso filho erra, não tenta esconder, não tenta apaziguar. Se errou, tem que ser repreendido, tem que ser chamado a atenção, tem que conversar seriamente, como a gente tem que intimar mesmo. Lá a gente aprendeu já em Deuteronômio. Sabe, não acoberte o erro pastor, é que assim, né? Lá na minha casa, eu deixo meus filhos lá se relacionar, eu deixo a namoradinha dele dormir lá em casa. Pastor, eu deixo porque é aquilo, né? Se não fizer em casa, vai fazer em outro lugar mesmo. Você está cometendo o mesmo erro de Eli. Você tem que chegar e falar, filho, o negócio é o seguinte, na minha casa eu não aceito isso. Porque aqui é uma casa que foi consagrada a Deus o Senhor. E eu não posso aceitar que o pecado venha interagir, venha continuar aqui dentro dessa casa. Pastor, mas daí ele vai ficar bravo. Pois é, mas esse é o problema, que vai ficar bravo, vai ficar mesmo, porque a pessoa quer continuar no pecado. Só que todo pecado traz o quê? Fala para mim, irmãos, o que o pecado traz? Consequências. Traz separação de Deus, traz afastamento. Igual a historinha que eu falei do avião. Daqui a pouco Deus vai estar cada vez mais o quê, irmãos? Mais distante. Mas Deus não muda a sua glória, o seu poder. Deus é sempre o mesmo. É a humanidade que vai se afastando dele. Então não se afaste. O Eli sabia, não, meus filhos estão se prostituindo. Estão se relacionando com mulheres que não é a esposa, não era um relacionamento lícito, agradável a Deus, mas era um relacionamento pecaminoso. Irmão, não aceite isso. O Eli não cobrou, o Eli não chamou atenção, o Eli não repreendeu, o Eli não acabou com aquilo. Pastor, mas talvez ele ficou com medo de perder os seus filhos. Pois é, mas o final foi exatamente o que acabou acontecendo. Então, na verdade, ele parece que quis adiar o inevitável, mas o inevitável chegou antes do que ele pudesse imaginar. Então, não acoberte erros de filhos. E ensine também os seus filhos a assumirem a bronca pelos seus erros. Errou, fala, filho, você errou? Então vai lá e pede perdão. Vai lá e se desculpe. Vai lá e literalmente põe a cara à tapa. Não fica, você errou, filho, não. Você errou, errar é humano, mas o mais digno ainda é assumir o erro. Ensina. Aí aquela criança, ela vai crescendo com esta instrução. E o lindo é que ele vai crescer com isso e vai passar isso adiante também. Vai levar isso para frente. Versículo 23, diz assim, e disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Porque eu ouço de todo esse povo os vossos malefícios. Irmãos, eu acho que uma das piores coisas para um pai é você ouvir que os seus filhos estão errando pela boca dos outros. Ele falou, né? Porque eu ouço de todo esse povo, quer dizer, as pessoas tentavam dar alertas a ele. Eli, deixa eu te falar uma coisa, Eli, teus filhos, Eli, olha, não está certo o que eles estão fazendo, não. Eli, olha, eles estão fazendo, eu vi, Eli está errado e tal. E aí o Eli, poxa, está todo mundo falando de vocês, e é ruim isso. É ruim. Principalmente, irmãos, olha, em relação a filhos. Às vezes você chega para um pai, já aconteceu comigo na qualidade de pastor, de ver um jovem na igreja, uma criança da igreja, fazendo algo que a gente entendia ser errado, chamar o pai para conversar, falar, pai, olha, toma cuidado com o seu filho, olha essas amizades que ele está tendo, olha esse comportamento, não é um comportamento normal, pai, olha só, analisa isso, vê se isso é normal. E o pai ainda ficar o que com a gente, irmãos? Ficar bravo, ficar revoltado.
pai fala, não, pastor, meu filho não faz isso não. Não, pastor, meu filho, porque a pessoa defende a questão do parentesco. Mas esquece a dica que Deus, dica valiosíssima de que Deus, o Senhor, está dando. Aí passa um mês ou dois, aí infelizmente aquilo se confirma. Aí depois o pai, ai pastor, bem que você tentou me avisar, né? Falou, pois é, irmão, tentou. Não fui eu não. Deus, o Espírito Santo tentou lhe convencer. Mas infelizmente você não quis ouvir. Mas é ruim realmente, eu confesso, você ouvir da boca de outros que o seu filho está aprontando, que o teu filho está fazendo coisa que não deveria, e você que tinha nos filhos uma certa confiança e tal, às vezes você não quer ouvir. Você se faz cego perante aquilo. Então, ele ouviu falar, né, dos seus filhos pela boca dos outros. Lá no verso 29, diz assim, ó, aqui é uma palavra agora de Deus falando contra a casa de Eli. Deus falou assim, olha, por que dais coices? Dar coisas aqui é zombar, né? Essa questões de ganância que aqueles rapazes tinham, né? Por que dais coices contra o sacrifício, contra a minha oferta de manjares? Por que vocês estão fazendo isso? E honras, agora que é o problema, irmãos, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Então aqui Deus está falando que o Eli estava honrando mais os seus filhos do que a quem, irmãos? Do que a Deus. Aqui você vê Deus com muita clareza falando sobre isso. Né? E cobrando, e fala assim, olha, teus filhos estão errando, Eli. E você está vendo, e você não está tomando partido, parece que você está honrando mais a eles, está dando mais crédito a eles, está servindo mais a eles do que ao próprio Deus. Tudo aquilo que nós colocamos na frente de Deus se torna idolatria. Um dia, se Deus permitir, eu vou fazer aqui na igreja um estudo a respeito dos 10 mandamentos. E um dos 10 mandamentos é a gente não ter outros deuses, né, diante de nós, ou seja, não ser idólatra. E quando a gente falar sobre idolatria, eu vou deixar isso, a gente vai pontuar muito isso biblicamente. Você vai aprender que a questão de idolatria não é só dobrar os joelhos diante de uma imagem. De pau, de pedra, de gesso, de metal, seja lá do que for. Mas idolatria consiste em tudo e qualquer coisa que eu coloque na frente de Deus. Se eu colocar os meus filhos na frente de Deus, isso se torna uma idolatria. Tem pessoas que chegam a idolatrar até objetos. Uma vez uma irmã falou, pastor, eu queria que ele cuidasse de mim, e igual ele cuida do carro dele, pastor. O carro dele, se os pneus estiver ruim, ele troca os pneus, mas sapato para mim não compra não, né? Se tiver o carro sujo, ele vai lá e limpa, fica limpando, fala, rapaz, eu queria que ele me acariciasse, igual ele limpa aquele carro, né? Então tem pessoas que fazem de coisas ídolos. E Deus agora está repreendendo Eli, dizendo, você está honrando mais os teus filhos do que a mim. Você está vendo que a ganância deles, sabe, está crescendo cada vez mais. As ofertas que as pessoas levam na igreja, que deveriam ser consagradas a Deus, eles estão pegando para si, assumindo essas ofertas. Irmãos, olha, a oferta da igreja é uma coisa muito consagrada. Muito sagrada. A oferta da igreja é o sangue da igreja, que mantém a obra de pé, funcional, e dá ao missionário possibilidades de ampliação da obra. Eu não posso mexer, irmão, em R$1 que é dado na igreja. Não posso. Não posso pegar uma moedinha e falar, não, essa moedinha aqui eu vou pegar para mim.
Eu vou pegar esse dinheiro aqui, vou guardar para mim, porque eu estou precisando. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque se eu fizer isso, Deus vai falar para mim, igual está falando para Eli aqui. Ó, você está honrando mais aos seus filhos, honrando mais esse dinheiro, honrando mais uma ambição particular tua, um sonho pessoal teu, do que a mim. E isso para Deus é muito sério. E era nessa questão de ofertas que Deus está agora criticando aqui a Eli em relação aos seus filhos, né? A gente leu o 29, agora vai no capítulo 3, no verso 13, a gente ganhar um pouquinho de tempo aqui, né? Já estou chegando no final, nós vamos orar e consagrar as crianças. 1 Samuel 3,13, diz assim, porque já eu lhes fiz saber que julgarei a sua casa para sempre. E por que eu vou julgar a casa para sempre? É pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, olha que coisa, execrável é abominável, horrível, né? Uma coisa detestável. Fazendo os seus filhos execráveis, não os... Então, o que faltava aqui para aquelas crianças, irmãos? A repreensão. Nós temos que entender que, às vezes, irmão, tem que haver uma repreensão, uma punição, uma chamada de atenção. O pai que ama, ele repreende o seu filho. E tem que repreender. Tem que, admoestar. Tem que falar mesmo, com seriedade. Mostrar que você não gostou. Às vezes o pai comete um erro de achar até graça no erro do filho. Porque criança, principalmente criancinha pequena, quando erra, nunca há o dolo, né? Nunca há a vontade de errar. E aí quando uma criança faz uma coisa errada, os adultos acabam achando o quê, irmãos? Até graça. Até graça. Mas isso é muito preocupante. Existe hoje em dia uma erotização infantil muito grande. Nesses sites aí, irmãos, eu não tenho, negócio de TikTok, essa coisa, eu não tenho, mas quem tem já falou e até já me mostrou. Crianças mesmo ali de 4, 5, 6, 7 aninhos, dançando, rebolando, umas roupinhas tudo curta. E quem olha acha o quê, irmãos? Acha graça. Ai, que bonito. Né? Às vezes, eu já vi isso, às vezes a criança pega o sapato assim da mãe, da tia, né? Aquele sapatão grandão e o pezinho dela pequenininho, aí coloca dentro e começa a andar assim, né? A gente acha graça, é bonitinho, ai que legal e tal. Mas uma coisa que nasceu de uma forma tão simples, tão humilde, sem pretensão ao erro alguma, isso acabou crescendo. Hoje em dia as criancinhas parece que usam roupas de adultos, é só que em formato pequenininho. E está um problema grave, inclusive, na nossa sociedade. Só que enquanto todo mundo acha graça, o inimigo está crescendo. Nunca houve tantos casos, irmãos, de pedofilia, de abuso, sabe? De crianças que vão crescendo com problemas na cabeça até mesmo, porque por sofrerem uma agressão, sofrerem ali um estupro, né, um estupro de vulnerável, acontece muito, infelizmente muito, mas por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais perdendo a mão. Os pais de hoje, os Elis dos dias atuais, estão cada vez crescendo. O Eli parece que ele abriu uma escola, e hoje em dia as pessoas estão formadas nessa escola. E vêm os filhos fazendo coisas erradas, dignas de repreensão, né? Mas ao invés de repreender, acha bonitinho, acha natural, porque todo mundo está fazendo, todo mundo está fazendo. Se todo mundo faz, então por que eu também não posso fazer?
mandaram um vídeo para mim, achei bem interessante. Era uma menininha crente, aí ela começou assim, desenrola, bate. Aí quando ela foi jogar, a mãe apareceu. Aí ela começou a cantar uma música lá pentecostal. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Disfarçou bem a menina, né? Mas você veja que essas coisas que vão acontecendo lá fora, se a gente não cuidar, daqui a pouco isso está onde, irmãos? E esse vídeo que me mandaram dessa moça, é até mostrar, porque assim, é um vídeo meio compridinho, que fala dos perigos, porque aí mostrava alguns grupos de jovens, algumas igrejas, e o pessoal dançando, irmãos, dentro da igreja. Dentro da igreja, como se fosse uma coisa, não é um ministério, porque na igreja tem os ministérios de dança, que a pessoa usa a dança em forma de louvor a Deus, isso não tem problema algum, isso é uma bênção. Inclusive aqui nós tínhamos que ter e vamos ter mais para frente em nome de Jesus, né? Mas não daquele jeito ali, aquilo ali não é uma dança para Deus, aquele tipo de dança é uma dança que estão fazendo para se mostrar para quem, irmãos? Para os outros. Então, vamos desenrolar nada não, mas vamos enrolar, vamos amarrar, né, o Satanás. Né? Não é desenrola, é enrola. Né? Na igreja a gente enrola o Satanás, deixa ele preso lá no inferno. Então, aqui o problema era que não repreendia quando o quê, irmãos? Necessário, né? Não os repreendeu. 3,13. Vai agora no capítulo 4, verso 4. 1 Samuel 4, 4. Diz assim: enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto, que era a arca da aliança de Deus, o símbolo tão consagrado, né? Trouxeram ali a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habitavam entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, aí dá o nome deles aqui, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. Aqui, irmãos, veja que aqueles filhos estavam fazendo, como a gente já viu nos versos anteriores, estavam fazendo muitas coisas erradas. E mesmo fazendo coisas erradas, eles ainda estavam ocupando dentro da igreja cargos ministeriais. Cargos esses que davam a eles uma posição até de destaque, porque essa questão de carregar a arca era muito sério. Porque a arca representava Deus na terra. Era um símbolo de maior santidade para o povo. Era Deus habitava ali. Quando os soldados estavam em marcha à batalha, irmãos, chegavam os sacerdotes com a arca de Deus, quando os soldados olhavam aquela arca, eles tinham a certeza de que obteriam o quê, irmãos? A vitória, porque se Deus estava com eles, a vitória seria certa. Só que aqueles filhos, por estarem fazendo, né, eu já narrei aqui várias coisas que faziam de errado, será que eles poderiam estar ali na igreja, na obra, ocupando uma posição tão elevada quanto aquela de carregar a arca do Senhor? O que você acha, irmãos? Poderia? Não poderia. Só que o Eli, que era o chefe, o pastor, o profeta, né, o sacerdote daquele momento, o responsável pela igreja, ele que tinha que ter tomado ali as rédeas, feito alguma coisa, não fez. Ele permitiu que pessoas que estavam em pecado continuassem fazendo uma obra para Deus. Então, assim, irmãos, é importante que as pessoas que servem a Deus, começando com os membros da igreja, obreiros da igreja, pastores da igreja, que todos nós sirvamos a Deus em santidade.
em, sabe, obediência a Deus. Porque se houver em nosso meio, sabe, pastores, obreiros, vivendo em práticas erradas, pecaminosas, isso vai atrasar a obra de Deus, porque Deus vai ver pessoas em erro, fazendo coisas tão sérias e importantes na igreja, que Deus vai se desagradar daquele ato. Deus vai falar, não, a minha igreja não pode ser carregada, a minha presença não pode ser levada por pessoas que não estão se consagrando para tanto, que não estão se preparando para... Irmãos, isso é muito sério. Fazer a obra de Deus requer dos despenseiros muito amor, muita fidelidade, muito respeito, porque a gente cuida de uma obra que não é nossa. Mas cuidamos de uma obra que pertence a Deus, o Senhor. Ele é o dono de tudo. Ele é o Senhor da seara. Ele designou os pastores, os obreiros, conta, sabe, usa cada um de nós e tal, e glória a Deus por isso. Mas requer que a gente viva de uma maneira tal que Deus olhe e fale, poxa, esse meu filho, antes de me servir, antes de pegar uma vassoura para varrer a minha casa, ele vai lá e faz uma oração, ele vai lá e se consagra, ele vai lá e se prepara para fazer a Deus uma obra, um trabalho. Os filhos de Eli não podiam estar servindo a Deus ali como estavam, mas, infelizmente, estavam fazendo a obra de maneira errada, equivocada. Versículo 11, né, aqui é o final, né, o que aconteceu por eles terem feito isso, né, irmãos? E é até triste a gente ler isso aqui. Diz assim, e foi tomada a arca de Deus e os 2 filhos de Eli. O que aconteceram com os 2 filhos dele, irmãos? Aí, ó, morreram. O que adiantou, irmão? A arca de Deus, que era até então garantia de vitória, naquele dia não funcionou. Porque eles estavam em rebeldia, estavam em pecado, o inimigo roubou, tomou a arca de Deus. E eles, em batalha, ali, sozinhos, sem a graça de Deus, acabaram partindo. Então, se Eli tinha medo de fazer o certo e perder os filhos, aí ele deixou os filhos fazer errado, e é aí que ele acabou perdendo mesmo. Logo abaixo, ele mesmo acaba morrendo, né, ali no versículo 18, que diz, e sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-lhe o pescoço, e morreu, porquanto o homem já era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. Eu achei interessante isso aqui, que ele era velho e pesado. Eu até orei a Deus, falei, Deus, eu quero emagrecer um pouquinho, não quero ficar pesado não, né? O Eli estava pesado, caiu da cadeira, irmão, já caiu, quebrou o pescoço. Você vê que a notícia da morte dos filhos, a notícia da arca que havia sido roubada, aquilo ali parece ter sido demais para Eli. Você descuidou, acabou caindo. Irmão, só tragédia na vida dessa família, pelo descuido de cumprir o que nós aprendemos lá em Deuteronômio 6:6, de intimar os filhos, seja sentado em casa, seja andando no caminho, seja dormindo ou levantando-se. É nosso dever instruir nossas crianças, abençoar nossas crianças, consagrar as nossas crianças a Deus. Porque uma vez as crianças consagradas, abençoadas, elas vão crescer em obediência a Deus e, vivendo em obediência, receberão tudo quanto Deus, o Senhor, tem para cada uma delas. Quem entendeu a palavra de hoje, diga glória a Deus. Amém, Jesus.